Você já pensou em andar em um sedã luxuoso, com design ainda muito atual, repleto de equipamentos de conforto e segurança, um excelente espaço interno e uma alta confiabilidade mecânica, pagando o mesmo preço de um carro popular? No vídeo de hoje eu vou comentar tudo o que você precisa saber sobre o Mitsubishi Lancer, um sedã muito bom, porém não tão lembrado no mercado de usados. Fique no vídeo até o final para mais detalhes e também informações sobre o custo de manutenção e seguro. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 100 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. O Lancer mais popular comercializado aqui no Brasil, com certeza é o de 8ª geração. Muitas pessoas não sabem ou até mesmo não lembram que ele teve 6 gerações anteriores. O modelo original foi lançado em 1973 e foi muito bem sucedido, principalmente nos ralis. Desde o básico com 1.200 cilindradas até o poderoso GSR de 1.600 cilindradas. Havia 3 estilos de carroceria: coupé de 2 portas, o sedã de 4 portas e o station wagon com 5 portas. Essa geração foi substituída apenas em 1979. Ele ficou muito mais careta, pelo menos em relação ao design, já que ele recebeu vários detalhes bem interessantes. Uma delas foi um motor com 1.800 cilindradas e turbo. A 3ª geração foi lançada em 1982, ficou em linha até 1987, onde deu lugar para a nova 4ª geração. Foi uma geração que não tinha grandes destaques. A 5ª geração foi lançada apenas em 1992, chegando ao mercado brasileiro em 1993. Foi a primeira estreia aqui no mercado. Começava a ser um carro com uma identidade própria e foi a primeira vez que vimos a versão Evolution no Lancer. A 6ª geração chegou apenas em 1995, sendo um modelo mais refinado que o anterior, e também estabeleceu o nome do Lancer nos ralis mundialmente. A 7ª geração foi lançada apenas em 2000. Começou a ser um sedã muito mais moderno. Ganhou novos motores, sendo 1.3, 1.6 e 2.0, além de novos equipamentos e tecnologias. Mas foi apenas em 2007 que essa geração saiu de linha para dar lugar à nova 8ª geração. Foi a geração que revolucionou o Lancer no mercado mundial e também foi a geração mais popular. Parece que essa geração é muito mais recente, porém não é bem assim. Isso acontece também porque ele chegou 4 anos atrasado em nosso mercado. Além da tradicional carroceria sedã, ele estreava na carroceria hatch, que, diga-se de passagem, não é um dos hatches médios mais bonitos daquela época. Aqui no Brasil, conhecemos o modelo hatch apenas na versão Rally Art, que era uma versão esportiva com a mesma mecânica do Evo, porém um pouco mais civilizada, e hoje em dia, no mercado de usados, você encontra essa versão muito mais barata que a Evo. O problema é achar um modelo em bom estado de conservação justamente por ser relativamente barato. Até por causa da versão Evo, esse carro se popularizou muito mundialmente, e principalmente no mercado brasileiro. Apesar disso, ele nunca teve vendas muito boas. Em 2011, quando ele chegou em nosso mercado, ele ficava em 12º lugar, atrás da grande maioria dos sedãs, vendendo um pouco mais de 6 mil unidades. Isso em uma época que os sedãs ainda estavam em alta. Atualmente é um carro um pouco mais buscado, porém não é a primeira escolha das pessoas. Normalmente, um comprador de sedã médio vai sempre nas opções mais tradicionais, como Civic, Corolla, talvez um Sentra e Jetta. Para quem quer fugir um pouco daquele padrão como Corolla e Civic, é uma excelente alternativa. Continua sendo um carro japonês com muitas características parecidas, porém muito mais barato no mercado de usados. Dependendo do ano e da versão, consegue custar até 10, 15, 20 mil reais mais barato que um Corolla. E para sermos sinceros, o Corolla não entrega muito mais para custar tão mais caro. O Lancer tem 2 principais versões, quando se trata do primeiro modelo que ainda era importado, já que ao passar dos anos ele foi perdendo cada vez mais itens, principalmente quando ele começou a ser fabricado aqui no Brasil. Em relação às versões anteriores, ele está disponível na versão de entrada, que não tem nome, e na versão de topo, chamada de GT. Atualmente, no mercado de usados, acaba sendo muito mais vantajoso escolher a versão de topo, já que ela possui praticamente o mesmo preço da versão de entrada, só que entrega mais. Isso só não é válido para quem deseja o Lancer com câmbio manual.
pois ele só está disponível na versão de entrada, infelizmente. Uma curiosidade do Lancer é que ele usa a plataforma chamada de Chrysler GS, e todos sabem que ele compartilha a mesma plataforma com os irmãos ASX e Outlander. Mas o que poucas pessoas sabem é que essa plataforma, além de ser utilizada pela Mitsubishi, também foi utilizada pela Dodge, Chrysler e Fiat. Além dos próprios carros da Mitsubishi usarem essa plataforma, outros carros como o Journey e Freeman também usam. E isso é bem interessante, muitas pessoas não sabem dessa curiosidade. Uma das características que as pessoas mais elogiam no Lancer, com certeza, é o seu design. Apesar de ser um carro apresentado em 2007, ainda se demonstra atual perante os concorrentes da mesma época. E o interessante é que ele foge um pouco daquele padrão da concorrência de ser um carro mais careta e conservador. Isso pode desagradar algumas pessoas, mas agrada muitas outras, principalmente por ser um carro mais familiar, porém que mantém uma certa esportividade, pelo menos em relação ao design. Em sua dianteira, com certeza o que mais chama atenção é a sua enorme grade chamada de Jet Fighter. É uma grade muito bonita. Os seus faróis que invadem as laterais fazem parecer que ele é um carro muito mais largo. Eles têm um desenho único e o deixam com uma cara de mal. Na versão de entrada, os faróis possuem iluminação convencional. Já na versão de topo, ele podia ser equipado com iluminação em xenon, que junto também acrescentava os projetores e os lavadores, mas isso era um opcional. Já os faróis de neblina são disponíveis em ambas as versões. As laterais do Lancer são um tanto quanto simples, sem muitos vincos, a não ser por um que fica próximo às maçanetas. Porém, ele tem outros detalhes que chamam muita atenção, como os spoilers, que o deixam muito lindo, sem contar que desde a versão de entrada, ele é equipado com rodas aro 18, sendo o único sedã médio da época a ter esse item. O perfil do pneu é relativamente baixo, 215/45. Ele ainda conta com as setas nas laterais e na versão GT, a moldura dos vidros passam a ser cromadas. Em sua traseira ele continua mantendo um design muito arrojado e imponente, mas é inegável que ele lembra muito o Fiat Gran Siena, ou melhor, o Siena lembra ele, já que o Lancer foi criado primeiro. No geral é uma traseira muito bonita, principalmente quando instalam um aerofólio, daqueles um pouco mais simples mesmo e discreto, mas que combina muito com esse carro. O Lancer nunca teve o propósito de ser um carro muito confortável, mesmo sendo um sedã médio. Aliás, muitas pessoas reclamam da suspensão dele ser mais rígida, o que acaba contribuindo para ele ter uma dinâmica melhor sim, até mesmo pelo conjunto da suspensão. Ele tem uma suspensão independente nas 4 rodas. Então se você busca um carro mais confortável, ele não vai te entregar isso. Outro detalhe é a altura em relação ao solo. São apenas 150 mm, ou seja, 15 centímetros. É um carro bem baixo. Além disso, ele tem um ângulo de entrada de apenas 16 graus e um ângulo de saída de 15 graus. Isso significa que ao passar por quebra-molas ou rampas um pouco mais íngremes, há mais chances dele raspar. Fora que ele possui um aro 18 com perfil baixo. Então, deve-se ter atenção ao dirigir esse carro, principalmente na cidade, onde a pavimentação não é tão legal assim. Partindo para o seu interior, temos um carro que ainda é bonito, porém não é nada acima da média. É bem simples e em vários detalhes mostra o quanto ele já está datado. As linhas do painel, o painel de instrumentos em si e até o sistema multimídia. Em relação ao acabamento, também não é nada que vai te surpreender. Neste quesito, há vários concorrentes superiores, mas também no geral ele usa materiais de boa qualidade. Não esperem o acabamento com materiais em soft touch, nem os painéis de portas. Porém, o plástico que ele utiliza é de boa qualidade sim. E percebe-se também o refinamento desse carro quando você vê o acabamento, que é muito bem montado e sem rebarbas. Então, no geral, ele tem um acabamento ok, poderia ser muito melhor para a categoria, porém não deixa a desejar totalmente. Sabe aquele ponto que não agrada, mas também não desagrada? Então, neste quesito aqui é o acabamento. Por estarmos falando de um sedã médio, o espaço interno dele é sim muito bom, o que normalmente acontece com a maioria dos sedãs médios. Ele tem um entre-eixos de 2,63 metros e uma largura de 1,76 metros. Isso significa que ele tem um bom espaço interno. Não diria que 5 ocupantes adultos viajam com tanto conforto, pois o espaço lateral dele não é tão bom.
mas o espaço para as pernas e cabeça ele não deixa a desejar. O porta-malas tem uma litragem suficiente, não é nada acima da média também, porém não decepciona, mas sim, deveria ser um pouco maior. Ele tem 430 litros. No quesito equipamentos, assim como a grande maioria dos carros japoneses, ele não se destaca tanto. Perante Civic e Corolla, ele até tem alguns itens a mais, mas se a gente considerar outras opções da categoria na época, como Fluence, Focus, Cruze e até mesmo Jetta, ele realmente fica para trás, principalmente em itens de conforto e na versão de entrada, que aliás, tem de série itens como o volante revestido em couro, com controles para o piloto automático, para o computador de bordo, que tem informações bem básicas e dados de viagem como trip e média de consumo. Além disso, tem controles para o sistema de som, que nesta versão é um bem simples, tem conexão USB, auxiliar e até entrada para CD, porém não tem Bluetooth, uma pena. Além disso, ele tem itens como os bancos em couro, o ar-condicionado analógico, porém automático de uma zona, o apoio de braço dianteiro, vidros, travas e retrovisores elétricos, entre outros itens. Na versão de topo, a GT ele acrescenta alguns itens, como uma multimídia com tela de 7 polegadas, que é um sistema já um pouco ultrapassado, porém devemos levar em consideração a idade do carro. E para quem não exige muito, ela é funcional. Passa a ter o Bluetooth, algumas funções a mais e até mesmo o GPS. Também tem alguns outros itens e o teto solar. Para a categoria, era um carro de certa forma básico, não tinha tantos itens de série. A grande maioria dos sedãs japoneses são assim. Já em segurança, ele acaba chamando mais atenção. Não na versão de entrada, já que ele entrega itens básicos para um sedã médio, como o freio a disco nas 4 rodas com ABS, o cinto de segurança de 3 pontos e o apoio de cabeça para todos os ocupantes, além dos airbags frontais. Mas na versão de topo, a GT, ele acrescenta alguns itens muito legais, como os airbags laterais, de cortina e um para o joelho do motorista, totalizando 7. A meu ver, para ele tirar nota 10, faltou apenas o controle de estabilidade e tração, que são itens importantíssimos. Apesar disso, o Lancer tirou nota máxima no teste de colisão. Como eu sempre falo aqui no canal, eram outros parâmetros na época, porém até hoje se mantém um carro bem seguro em relação à estrutura. Partindo para a sua mecânica, temos uma mecânica bem popular na linha da Mitsubishi, estando em linha até alguns anos atrás. O motor dele é um 2.0 MIVEC, tem corrente de comando, o que aumenta a durabilidade do motor e diminui o custo de manutenção. É um motor monocombustível, ele ficou 6 anos em nosso mercado. Poderia ter sido tropicalizado e ter se tornado flex, mas com nenhum Mitsubishi aconteceu isso. O motor dele gera 160 cavalos a 6.000 RPM e 20,1 kg de torque a 4.200 RPM. Aqui é uma das partes mais polêmicas desse carro, que é o desempenho. Em teoria, 160 cavalos para um carro que pesa 1.300 kg não é nada mal, levando em consideração que os concorrentes pesam o mesmo e possuem menos potência. Porém, na concorrência, o desempenho nunca foi algo tão criticado, pelo menos na maioria das opções. Mesmo o Lancer com essa potência, o desempenho dele deixa muito a desejar, principalmente na versão com câmbio CVT. Ele tem 2 opções de câmbio, sendo manual de 5 marchas e um CVT raiz que possibilita simular até 6 marchas através dos pedal shifters no volante. É justamente esse câmbio que mata o desempenho do carro, principalmente em saídas ou retomadas. De alta, ele ainda até que se sai bem. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 10,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 198 km por hora. Talvez, para quem não exige tanto, ele tenha um desempenho ok. Leve em consideração que você está comprando uma versão mais civil. Quanto ao consumo, a média dele é compatível com os outros sedãs médios da mesma época. Para o vídeo, eu vou levar em consideração a média oficial divulgada apenas para a gente ter uma base. Ele faz dentro da cidade 8,8 km por litro, já na rodovia 10,7 km por litro. Uma característica legal do Lancer é a suspensão independente nas 4 rodas, coisa que, por exemplo, o Corolla foi ter apenas agora em 2020. Além disso, entre os anos de 2012 a 2015, o Lancer podia ter a tração AWD. E sendo sincero, na grande maioria das vezes não vale a pena ter essa versão, por 2 fatores.
o carro fica mais pesado, posteriormente tem o desempenho afetado e o consumo de combustível aumenta. Já é algo não muito elogiado no Lancer, então isso pode piorar. É indiscutível que os carros japoneses possuem uma confiabilidade mecânica acima da média, e o mesmo acontece com o Lancer. É um carro que se destaca na categoria neste quesito, porém, assim como todo carro, ele tem alguns detalhes que se deve ter atenção, e eu vou comentar sobre isso agora. A suspensão do Lancer é algo que muita gente não gosta. O acerto dela visa muito mais a boa dinâmica do que o conforto. E também parece que ela não sofreu uma tropicalização para o nosso mercado, fazendo com que algumas peças tenham um desgaste prematuro, além de folgas que surgem e a suspensão começa a fazer ruídos. Então fique atento em todos os detalhes da suspensão. Amortecedores, buchas, bieletas, coxins, tudo isso deve ser bem inspecionado. Outro problema que também é relatado é em relação à corrente de comando de válvulas, que sofre um desgaste prematuro, especialmente quando utiliza óleos fora da especificação ou quando não respeita o intervalo das trocas. O problema gera um ruído no cabeçote, que pode ser ouvido com mais facilidade naquela primeira partida do dia com motor frio. Caso você precise fazer o reparo e substituir todo o kit da corrente de comando, se prepare para desembolsar cerca de R$2.000, já com todas as peças de boa qualidade e com a mão de obra inclusa. Na grande maioria das vezes que eu comento aqui no canal sobre algum carro que tem o sistema AWD ou 4x4, como é mais conhecido, eu pesquisando vejo muitos relatos de problemas. Isso porque muitas pessoas acham que é só andar com o carro sem fazer nenhum tipo de manutenção, mas na verdade é preciso sim. Entre 40 e 60 mil quilômetros é necessário substituir o óleo da caixa de transferência e também do diferencial. Caso contrário, se você não fazer essa substituição, essa manutenção preventiva no sistema AWD, ele pode ocorrer do sistema travar, vai quebrar toda a caixa de transferência e você vai desembolsar uma grande quantia para comprar novamente toda uma caixa de transferência. O Lancer também sofreu com alguns recalques bem importantes. Algumas unidades podem apresentar o desligamento involuntário do motor. Isso pode até ser perigoso. O problema está no suporte do tensionador da correia do alternador, que pode se romper e causar problemas no carregamento da bateria. Diversas unidades do Lancer também tiveram um chamado de recal para a substituição da bolsa do airbag. E eu não sei por que as marcas japonesas sempre sofrem com o sistema de airbag. Vira e mexe, sempre tem um recal. No geral, são necessários esses detalhes que você deve ter atenção ao comprar um Lancer usado. Faça uma excelente pré-compra para evitar dores de cabeça e um custo alto de manutenção. Em relação ao seguro, o preço varia muito entre R$ 2.500 a R$ 3.000, mas isso vai para cada pessoa, já que depende de alguns fatores como idade, local onde reside, histórico usando o seguro e vários outros parâmetros. O Mitsubishi Lancer do ano de 2012 tem preço médio que varia entre R$ 40 mil e chega no máximo aos seus 55 ou 60 mil reais no mercado de usados. Se pararmos para pensar que hoje em dia tem carros compactos que custam até mais que isso, o Lancer de certa forma é mais barato, tem um preço bem chamativo. Mas será que vale a pena levá-lo para casa? O Lancer, de certa forma, ficou muito superestimado aqui no Brasil, principalmente por causa do Evo, mas que aí é outro carro totalmente diferente. Se você levar em consideração que está comprando um carro mais civil, talvez até com um apelo mais familiar, ele se torna assim uma boa opção no mercado de usados. Devem alguns detalhes como na lista de equipamentos e de certa forma no desempenho, porém é um carro bem equilibrado. E vale lembrar que são poucos sedãs médios nessa faixa de preço esse ano. Um Corolla do mesmo ano, por exemplo, custa 10, 20 mil reais a mais e não entrega muito mais não. Então, se você quer um sedã racional, com bom custo-benefício, vale super a pena. É um carro que, no geral, agrada muito. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários se você levaria para casa o Mitsubishi Lancer ou escolheria outro sedã médio na mesma faixa de preço. Forte abraço, valeu e fui!